pessoal, estamos começando aqui a 8ª aula de Física 1. Esta aula então a gente vai tratar do assunto ainda de cinemática, mas agora do movimento bidimensional. Então todas aquelas relações que a gente já estudou na aula anterior a respeito do movimento em uma dimensão, agora a gente vai aplicar esse conceito, estendendo agora para o movimento que ocorre ao longo de um plano, ou seja, um movimento bidimensional. Primeiramente, então, vamos considerar que o movimento aqui em duas dimensões, por conveniência, ele ocorre ao longo de um plano XY. Vai ficar mais simples, então, para a gente fazer a nossa análise. Sendo assim, então, eu tenho a seguinte situação. Eu vou ter aqui, então, uma pequena partícula que está se movimentando aqui nesse meu plano XY. E como podemos ver, então, eu tenho aqui descrito para essa partícula o meu vetor posição, né, que é o deslocamento que essa partícula fez aqui até esse determinado instante. Como a gente já sabe, o vetor posição então ele pode ser decomposto então em componentes na direção de x e y, respectivamente. Sendo assim, então, eu posso pegar a componente desse meu vetor r aqui, projetar ela ao longo do meu eixo x. Vou ter então a componente x na direção y. E, similarmente, eu vou ter também a projeção do meu vetor R ao longo do eixo Y, tendo então a minha componente aqui Y na direção J. A gente pode observar então que no caso do movimento bidimensional, eu tenho aqui então um movimento acontecendo ao longo de duas direções e simultaneamente esse movimento ocorre com sincronia de tempo. Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo então, o deslocamento da partícula ao longo do eixo x, é o mesmo tempo que ocorre ao longo do eixo y. Então, a variável de ligação para esses dois movimentos simultâneos que temos aí nessa situação é justamente o tempo. Se a partícula então ela se movimentou, significa então que tem uma velocidade envolvida nesse sistema. Então, agora a gente pode relacionar aqui essa partícula a vetor velocidade associado a ela. Como a gente pode observar aqui, o meu vetor velocidade então vai indicar a direção e sentido que essa partícula está se deslocando. Obviamente, por se tratar também de um vetor, eu posso decompor aqui o meu vetor velocidade, separando ele também em duas componentes. A componente que vai ser projetada ao longo do eixo x, nesse caso Vx na direção y, e a componente que vai ser projetada ao longo do eixo y, nesse caso Vy na direção de j. De novo, eu tenho então aí ocorrendo simultaneamente aí dois movimentos ao longo desse plano, e eu vou ter então que essas velocidades aqui elas vão ter ligações entre essas duas separações aí, de novo por meio do tempo. Outra coisa que podemos observar aqui ainda para esse meu movimento é que o meu vetor velocidade aqui ele está tangente à trajetória, como foi previsto então em aulas anteriores. A gente sempre verificava ali que a velocidade era tangente do deslocamento em função do tempo. Nesse caso, se o meu deslocamento então é dado por essa linha em laranja aqui, em determinada posição que se encontra agora a minha partícula, o meu vetor velocidade vai ser tangente então a esse ponto. Então eu já tenho aí a ligação de como vai se comportar a velocidade aí pela trajetória da minha partícula. Consequentemente, se essa partícula então ela está se movimentando numa trajetória como essa aqui, implica então que a minha velocidade aqui ela está mudando constantemente. Isso porque o meu vetor velocidade, para ser tangente a essa trajetória, ele tem que então sofrer alguma alteração, ou seja, precisa ter uma taxa de variação dessa velocidade em função do tempo, o que implica então que esse movimento ele também pode ter associado aí uma aceleração. Sendo assim, para o caso aí do movimento bidimensional, eu vou ter então que para essa partícula eu vou ter o meu vetor aceleração, e essa aceleração também pode ser decomposta em duas partes, a componente AX na direção y e a componente AY na direção j. Veja que nesse caso em particular aqui eu tenho que a minha aceleração ela não tem nenhuma relação com a trajetória, que é uma das características que eu tenho ali para o movimento bidimensional. Sendo assim, então eu posso destacar as seguintes
características para o movimento bidimensional. O deslocamento R, então, ele ocorre simultaneamente no plano cartesiano, tanto nas direções x quanto na direção y. A única ligação que eu tenho, então, esses dois eixos aqui é a variável tempo. Eu tenho também que o meu vetor velocidade v ele vai ser sempre tangente à trajetória da minha partícula. Dessa forma, então, eu também consigo descrever ali essa grandeza vetorial para esse movimento. E por fim, então, se a minha velocidade aqui vai ser sempre tangente à trajetória da minha partícula e a trajetória, então, ela está mudando ali no espaço, implica, então, que eu vou ter um vetor aceleração, mas nesse caso a aceleração ela não vai ter nenhuma relação com a trajetória. Basicamente, então, são essas três principais características que podemos destacar aqui referente ao movimento bidimensional. Sendo assim, então, eu posso descrever que o movimento relacionado a essas três variáveis vão ser descritas, então, como sendo variáveis vetoriais. Lembrando, então, que no caso lá de uma dimensão, a gente, então, abolia ali a notação vetorial justamente para facilitar a nossa vida, já que o movimento ocorria somente em uma direção e tinha somente uma componente ali do meu vetor posição, velocidade e aceleração. Nesse caso em particular, agora do movimento bidimensional, eu já não posso mais fazer isso. Eu vou ter então aqui o meu vetor de deslocamento R, vai ser um vetor com componente x na direção y e y na direção j, obrigatoriamente, por ser um movimento bidimensional. E também o meu vetor velocidade, ainda descrito como dr dt, implica também ter componentes da velocidade para cada um dos eixos, na direção y e j, aqui como é demonstrado. Por fim, a aceleração também por ser uma grandeza vetorial, que é descrita então pela derivada da velocidade em função do tempo, vai ser a componente ax na direção y mais a y na direção j. Então, um dos passos que a gente pode verificar aqui é, eu posso separar, uma vez que eu tenho um vetor e eu sei decompor ele, eu posso separar então esse movimento. Eu tenho então dois movimentos ocorrendo simultaneamente, cuja ligação entre esses dois movimentos é o tempo. E aí então eu posso começar a descrever esse movimento levando em consideração as equações que envolvem cada um das direções. Por exemplo, para o caso aqui da minha velocidade, que eu tenho Vx na direção y e Vy na direção j, eu vou ter a equação horária da velocidade em função do tempo para o movimento acelerado ali na direção y, ou seja, eu ter V0x mais axt na direção y. A mesma equação, só que agora eu vou ter ela direcionada para a direção j, ou seja, Vy. Então eu vou ter V0y mais AYT na direção de j. Sendo assim, as velocidades iniciais, então, elas podem ser conjugadas para formar novamente um vetor inicial da minha componente velocidade inicial, e a mesma coisa para a aceleração. Eu posso juntar então todas as componentes relativas à minha aceleração para descrever então o vetor aceleração. Então eu vou ter aqui V0x na direção y, V0y na direção j, o que vai refletir para mim aqui no vetor V0, e eu vou ter então aqui a xt na direção y, a yt na direção de j. Portanto, isso daqui vai representar para a gente aqui nada mais nada menos do que o vetor aceleração multiplicado pelo tempo. Então eu tenho aqui uma equação muito similar que a gente encontrou na aula anterior, só que descrita agora na forma vetorial. Então veja que não tem mudança muita do que a gente já viu anteriormente, a não ser agora com respeito à notação, o rigor matemático que eu tenho que tratar agora, o comportamento para o movimento num sistema bidimensional. Assim então, uma vez que a gente já demonstrou ali para o caso da velocidade, fica fácil então a gente transladar todo esse raciocínio que a gente fez aqui e escrever todas as demais equações escalares que a gente obteve na aula anterior, agora escrevendo elas na forma vetorial para o caso desse movimento bidimensional. Sendo assim, então eu tenho um novo conjunto
de equações aqui que eu posso complementar ali para descrever o movimento bidimensional. Eu vou ter então a equação horária da posição em função do tempo, escrita na forma vetorial, nesse caso aqui R igual a R0 mais VT. Vou ter a equação horária da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado, então V igual a V0 mais AT. E eu vou ter também a equação horária da posição em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. Então, vou ter a posição final, R, mais o vetor R0 inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. E, obviamente, a gente também demonstrou ali que eu poderia encontrar uma quarta equação que não tivesse dependência temporal. Nesse caso também é a mesma coisa, mesmo escrito aí para equações vetoriais. Então eu vou ter aqui, né, a minha equação de Torricelli escrita vetorialmente, sem a dependência temporal. Então esse conjunto então, de 4 equações aqui também descreve aí todo o comportamento do movimento bidimensional. É claro que muitas vezes trabalhar resolvendo algum problema na forma vetorial aqui em função das suas componentes, ele pode trazer uma complicação muito grande. Por essa razão, então, a gente acaba então separando o movimento bidimensional em duas partes e estudando separadamente o movimento que está ocorrendo ao longo do eixo X e o movimento que está ocorrendo ao longo do eixo Y, lembrando sempre que esses dois movimentos são simultâneos. Consequentemente, a variável tempo vai existir simultaneamente nas duas equações de cada um dos eixos. Isso implica então para a gente que, separando essas equações, eu vou ter então dois conjuntos de 4 equações, uma descrita aqui para o eixo X, a outra descrita para o eixo Y. Cada uma dessas equações então aqui vão ser escritas em forma de pares, lembrando que sempre eu vou ter aqui, né, a variável tempo em comum entre elas. Então, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, eu destaco aqui o tempo em vermelho, informando então que é a variável comum entre eles. Sendo assim, se eu precisar resolver alguma coisa aqui ao longo do meu eixo X, para encontrar um tempo, por exemplo, eu posso substituir esse tempo tranquilamente aqui nessa equação do lado, que é o par dela, e sendo assim, então, ele vai funcionar muito bem. Eu posso encontrar outra variável, seja a velocidade ou seja a posição final ao longo do eixo Y. Assim ocorre para as demais equações, ou seja, a equação horária da velocidade nos dois eixos, a equação horária da posição em função do tempo para o movimento acelerado ao longo dos dois eixos e a equação de Torricelli, como não tem dependência temporal, pelo menos explícita ali, mas de qualquer forma, se eu tirar alguma informação de alguma dessas variáveis aqui, posteriormente vir a encontrar algum tempo e precisar substituir aqui do outro lado, esse tempo também vai funcionar muito bem. Assim, então, eu posso fazer as combinações dessas equações da forma que eu necessitar na hora de resolver o meu problema, e eu vou conseguir sempre ali ter essa relação entre um eixo e o outro eixo. Bem, obviamente essas equações aqui, elas estão levando em consideração então a componente Vx, Vy, Ax e AY. Desta forma, então, se eu tenho a componente dessas minhas variáveis, velocidades e aceleração, significa então que elas vão sair lá da minha relação quando eu estou escrevendo ela na forma vetorial. Portanto, então eu preciso encontrar quanto que vai valer Vx, Vy, por exemplo. Uma das formas que eu posso fazer isso é justamente decompondo, né, essas minhas grandezas. Por exemplo, para o caso da velocidade, então se eu tenho aqui o meu vetor velocidade, que forma um ângulo θ aqui, ou seja, a direção desse meu vetor velocidade, eu posso separar ele nas componentes Vx e Vy, ou seja, fazer a decomposição, como a gente viu lá na nossa aula de vetor já há algumas aulas atrás. Sendo assim, o que eu vou fazer? Vou encontrar justamente, por exemplo, quanto que vai valer Vx. Eu vou ter então que a relação aqui da razão
do cateto adjacente pela minha hipotenusa é igual ao cosseno θ, que implica então ali que o meu cateto adjacente, nesse caso a componente Vx, vai ser igual ao módulo de V vezes cosseno de θ. A mesma coisa então eu posso também fazer aqui para o caso da componente Vy. Então a razão de Vy sobre V é igual a seno de θ. Nesse caso, então, a componente Vy vai ser igual ao módulo de V vezes seno de θ. Sempre lembrando ali que θ vai estar sempre se tratando ali com o ângulo, né, que a minha velocidade faz em relação ao eixo x. Veja então que agora eu posso substituir aqui, se for o caso, o valor de Vx, Vy nas equações que a gente encontrou lá no slide anterior. E aí então, por exemplo, para o eixo x, eu vou ter o seguinte: x é igual a x0 mais o que eu tinha Vx lá, eu substituo por módulo de V0, velocidade inicial, cosseno θ vezes t. E a mesma coisa aqui para a equação número 2, né? Vx é igual ao módulo de V0 cosseno θ mais a xt. X mais x0 mais V0 cosseno θ vezes t mais a xt quadrado sobre 2. E aqui também, para o caso da minha equação de Torricelli, eu vou ter então Vx quadrado é igual a V0 vezes cosseno θ ao quadrado mais 2 vezes a x, que multiplica a diferença aqui do deslocamento ao longo do eixo x. O mesmo raciocínio então fica ali para o conjunto de equações ao longo do eixo y. Tá? A única coisa que vai mudar agora é que o meu V0 aqui, a minha velocidade Vy, né, vai ser V0 seno de θ em todas as minhas expressões que eu tenho aqui a seguir. Ou seja, não é muito complicado. O raciocínio que a gente está verificando aqui agora é que eu vou ter, para o movimento bidimensional, duas equações, ou seja, eu tenho que resolver duas vezes o meu problema, mas ele acaba sendo muito mais simples, né? Eu resolver separado e só no final eu voltar a ter uma notação vetorial, se assim for o caso o problema exigir, e do que eu ter que ficar fazendo todo o tratamento vetorial, que muitas vezes vai trazer muitas complicações matemáticas ali para resolver, tá? Então essa é uma situação ali que a gente pode aplicar ali muito tranquilamente para resolver os problemas de movimento bidimensional. Ou seja, todo o conhecimento que a gente já precisa, ele vai derivar então do movimento unidimensional. Vamos fazer então alguns exemplos aqui para a gente começar a entender o que eu posso relacionar aqui utilizando esses conceitos que a gente viu até agora do movimento bidimensional. Então eu tenho um carro que percorre uma curva plana de tal modo que suas coordenadas retangulares, como função do tempo, são dadas por x igual a 2t ao cubo menos 3t ao quadrado e y igual a t ao quadrado mais 1. Admitindo t como dado em segundos e x em metros, calcular. Letra A velocidade em um instante qualquer. Letra B, o módulo da velocidade em t igual a 1 segundo. E C, a aceleração em qualquer instante. Bem, para resolver então esse problema aqui, a gente acaba aplicando as definições de velocidade e aceleração que a gente já conhece. A letra A, então, ele pede para determinar a velocidade. Nesse caso, então, eu tenho duas componentes ali, x e a y. Então, eu vou ter então as componentes também Vx e Vy. Para Vx, eu vou ter então dx dt, aonde aqui eu vou substituir x, a função que foi fornecida no nosso problema. Então vai ficar a derivada de 2t ao cubo menos 3t ao quadrado em relação ao tempo. Fazendo essa derivada, então, eu vou ficar com 6t ao quadrado menos 6t. Para Vy, a mesma coisa, eu aplico a definição da velocidade, que é dy dt. Eu vou substituir, então, aqui pela expressão que fornece a equação horária em y. Nesse caso, então, eu vou fazer a derivada de t quadrado mais 1 em relação ao tempo, que vai dar para a gente aqui dy igual a 2t. Uma vez que eu já tenho essas componentes, eu posso, então, agora voltar
no meu vetor velocidade e escrever o meu vetor velocidade com as suas respectivas componentes. Então, meu vetor velocidade vai ficar, vou pegar aqui Vx, 6t ao quadrado menos 6t, na direção y, depois eu pego aqui o meu Vy mais 2t na direção j. Então, essa daqui é a equação horária da minha velocidade na forma vetorial. Na letra B, ele pede, então, para calcular agora o módulo dessa velocidade. A gente já calculou, então, quanto que valia as componentes da velocidade na letra A. Simplesmente aqui eu posso substituir aqui os valores, as expressões que a gente encontrou anteriormente, agora aqui. Então, o módulo de V vai ser a raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy. No lugar de Vx, eu vou colocar então aqui a componente, né, da equação horária do movimento, da equação horária da velocidade em x. Vou levar tudo ao quadrado e vou fazer a mesma coisa aqui para Vy, que no caso que a gente encontrou que valia 2t, também vou levar ao quadrado. Ele pediu então para calcular aqui para um tempo t igual a 1 segundo, então para eu não ter que fazer o quadrado perfeito disso daqui, eu já vou substituir já logo de cara aqui o valor de t, para ficar mais fácil aqui a resolução desse problema. Então eu vou ter aqui 1 ao quadrado, então vai dar 6 menos 6 vezes 1, então vai ficar 6 menos 6 ao quadrado, e aqui então eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Esse primeiro termo então aqui ele vai dar 0, eu vou ter então 4 aqui, raiz quadrada de 4, a gente está cansado de saber que vale 2, então eu encontrei aqui que o módulo da minha velocidade vale 2 metros por segundo, para um tempo igual a 1 segundo, obviamente. Por fim, na letra C, ele pede aí para encontrar a aceleração. De novo, a gente aplica então o conceito de definição lá da aceleração. Como a gente sabe, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Já calculamos a velocidade na letra A. Logo, então, eu vou ter que a minha aceleração vai ser a derivada de 6t quadrado menos 6t na direção y em relação ao tempo, mais a derivada de 2t na direção j em relação ao tempo. Então, como eu tinha lá o vetor era uma soma dessas componentes, eu posso então fazer duas derivadas ali para cada um daqueles termos. Nesse caso, então, eu vou ter que as componentes aqui da equação horária da minha aceleração, para a minha aceleração, vai ser 12t menos 6 na direção y, mais 2 na direção j. Então, conseguiu aí calcular a expressão para a aceleração desse problema. Seguimos então agora com o movimento ainda bidimensional, só que nesse caso, um caso particular do movimento bidimensional. Assim como lá no caso unidimensional a gente tinha a queda livre como um caso particular do movimento unidimensional, a gente tem um movimento que a gente chama de lançamento de projétil como caso particular para o movimento bidimensional. Bem, então o movimento bidimensional, como a gente já falou, é um caso particular, justamente porque ele tem algumas características que o fazem ter essas definições bem claras ali. Primeiro, eu tenho que o lançamento é sempre oblíquo do meu projétil, tá? Então ele é lançado obliquamente. Depois, eu tenho então que esse meu projétil aqui, ele vai exercer um movimento em x e em y com o mesmo tempo em comum entre esses dois movimentos particulares, e ainda por cima eu vou ter que o meu movimento na horizontal ele vai ter um comportamento ali, vai ser descrito com uma velocidade constante, enquanto o movimento na vertical vai ser um movimento acelerado. E a gente pode então chegar à seguinte relação desta forma. A aceleração, ou seja, o vetor aceleração que eu vou ter responsável aqui nesse sistema, pode ser descrito então por duas acelerações distintas. A aceleração AY, como o movimento aqui na vertical, para o caso do lançamento de projétil, ele está sujeito sempre à aceleração da gravidade. Nesse caso, a aceleração AY vai ser então menos g,
de acordo então com a notação do sistema de referência que a gente já vem adotando aí desde a aula anterior. E como eu já disse, ao longo do movimento na horizontal, ou seja, a aceleração AX, ela vai ser nula, porque ele sempre vai se movimentar com velocidade constante ao longo de x. Eu tenho então essa característica que torna esse movimento, obviamente, particular. Em um movimento bidimensional qualquer ali, eu posso ter aceleração tanto em x quanto em y, mas no caso do lançamento de projétil, a gente verifica então que eu tenho aqui a aceleração em y devido à aceleração da gravidade e em x como sendo nula. Para entendermos então o movimento do projétil aqui ao longo da sua trajetória, vamos fazer uma análise aqui ponto a ponto ao longo do lançamento desse projétil. Geralmente, a curva de lançamento de um projétil ele descreve aqui o que parece ser um semicírculo. A gente vai ver mais para frente ali que ele não é um semicírculo real, mas por enquanto vamos se ater somente ao formato dele aqui. E aí então eu tenho duas coisas que eu posso analisar aqui. A altura máxima que o meu projétil vai alcançar quando lançado da Terra e qual que vai ser a distância máxima que ele vai atingir o meu eixo X, assim então que ele voltar a cair ao solo. Essa distância máxima então que eu tenho aqui ao longo do meu eixo X é o que eu chamo de alcance. Então são dois parâmetros aí importantes, a altura máxima do projétil e o alcance. Fazendo análise agora dos vetores relacionados aqui ao meu projétil. Então quando eu lanço meu projétil, por exemplo, como eu estava lançando o torpedo lá no vídeo do slide anterior, eu lançava ele então com uma certa inclinação, então ele saía com uma velocidade inicial aqui, V0, formando um ângulo θ com a minha horizontal, e obviamente, esse meu vetor velocidade V0, ele pode ser decomposto então em duas componentes, a componente Vx e a componente Vy. À medida então que o tempo vai passando, obviamente então esse meu projétil aqui ele vai subindo, vai chegar a um ponto então que devido à aceleração da gravidade, minha componente Vy ela reduz de intensidade, então eu vejo aqui que a minha velocidade Vy ela reduziu, enquanto a minha velocidade na horizontal ela permaneceu a mesma que eu tinha inicialmente. Passando mais um pouco, a gente verifica então que à medida que esse tempo aqui aumenta, a minha velocidade em y diminui, mas ainda a velocidade Vx permanece constante. Até o ponto onde ele atinge aqui a altura máxima. Atingindo essa altura máxima, a gente verifica então que a componente Vy aqui ela é nula, e eu vou ter somente a componente da velocidade na horizontal, ou seja, Vx. E ela continua tendo ainda o mesmo valor que ela tinha desde quando ela foi lançada. Ela não se alterou, essa componente Vx. A partir desse ponto, então, que ele atingiu a altura máxima, o projétil também volta a cair e começa então a sofrer o processo de aceleração agora em direção ao solo. A gente verifica então que agora a minha velocidade Vy ela inverte o sentido que eu tinha anteriormente. Então a partir desse ponto, a velocidade Vy ela começa a crescer, enquanto a minha velocidade Vx permanece constante ao longo de toda a trajetória. Essa velocidade Vy vai aumentando até quando ela toca o solo, e quando ela atinge o solo, ou seja, na mesma altura com que ela foi lançada, eu vou ver então que o módulo dessa componente Vy é igual no lançamento. Então, a velocidade de aproximação é igual à velocidade de lançamento ao longo do meu eixo Y, para a mesma altura, obviamente. E a minha velocidade Vx ela foi constante ao longo de todo o meu movimento. Então, basicamente, aqui a gente consegue descrever todo o comportamento dessa velocidade aqui ocorrendo em cada ponto específico aqui da minha trajetória. E como sempre, se eu for observar aqui o meu vetor vermelho, eu vejo que
tempo, em todos os casos, né, o meu vetor velocidade vai estar sempre tangente à trajetória aqui nesse movimento. Dessa forma, então, eu posso agora escrever então quanto que vai ser a componente Vx respectiva nesse sistema, a equação horária, obviamente, para Vx. Então, se eu tenho aqui a minha velocidade Vx, eu posso a minha velocidade V, eu posso decompor ela em x e em y. Portanto, Vx, a equação horária seria a velocidade Vx inicial, nesse caso aqui, V0 cosseno θ, mais a aceleração de x vezes o tempo. E como a gente pode observar ali na figura anterior, a aceleração não existia ao longo do eixo x, portanto ela é igual a zero. Portanto, eu vou ter que Vx aqui vai ter a equação definida por V0 cosseno de θ, ou seja, um valor constante ao longo de todo o tempo. Já na vertical, a situação muda de figura porque eu tenho a aceleração da gravidade ali envolvida. Então, decompondo aqui o meu vetor v ao longo de y, eu vou ver que a velocidade inicial em y vai ser dada então por v0 seno de θ, mais a aceleração da gravidade, nesse caso, ao longo do eixo y, ele está sujeito a um movimento de queda livre, portanto é menos g, a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Então a equação número 10 aqui dá a equação horária da velocidade para o movimento na vertical. Então eu tenho aqui dois conjuntos de equação, a 9 e a 10, que vão definir para a gente como que vai ser descrita a velocidade para esse sistema ao longo então de toda a trajetória ali do meu movimento bidimensional. Obviamente também eu posso agora, se for o caso, conhecendo as componentes Vx e Vy, determinar o módulo da minha velocidade. Então o módulo da velocidade seria a raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy ao quadrado. Como também é possível determinar a direção da vetor velocidade inicial. Nesse caso, então, tangente de θ é igual a Vy sobre Vx. Eu posso tirar então aqui o arctangente dos dois lados das expressões e vou obter então quanto que vale o meu ângulo θ, que portanto a direção da minha trajetória ali, né? Lembrando que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, então eu posso aí definir essa trajetória pela equação número 12. A posição da partícula então em qualquer instante agora também pode ser determinada, uma vez que eu sei como que ela vai se comportar como um movimento uniforme ao longo do eixo x. Então, para x, eu vou ter então que x vai ser igual a x0 mais Vx inicial, que nesse caso vale V0 cosseno θ, vezes t, mais meio de axt quadrado. E, portanto, a gente sabe ali que a aceleração ao longo do eixo x ela é nula, portanto, esse termo aqui vai se anular, considerando que sempre a partícula ali sai da posição inicial igual a zero, eu vou ter então que x é igual a V0 cosseno θ vezes t. A expressão 13, então, vai dar a equação horária ali da posição ao longo de x. Similarmente, eu vou ter também a mesma linha de raciocínio para o caso da partícula se movimentando aqui na vertical. Então eu vou ter aqui y igual a y0 mais vy0 inicial, que nesse caso vale v0 seno θ vezes t, menos meio de gt quadrado, o menos aqui obviamente por conta da aceleração da gravidade, que a gente já discutiu bastante. Nesse caso, então, se eu tiver a minha altura inicial, né, ou seja, y inicial igual a zero, eu vou ter então que y vai ficar descrito por v0 seno θ vezes t, menos meio de gt ao quadrado. A equação 13 e 14, então, são as equações aí para as posições em função do tempo nos respectivos eixos aí x e y. Bem, no entanto, a gente sabe então que tanto para a equação 13 como a 14, o tempo então vai ser o parâmetro comum entre essas duas equações. Sendo assim, se eu isolar o tempo na equação número 13, por exemplo, que é a equação
é descrita ali para o movimento na horizontal e substituir ela na equação que descreve o movimento na vertical, que é a 14, eu vou chegar na seguinte situação. Essa é a minha equação número 13. Eu vou isolar o tempo nela aqui, vou ficar com o tempo é igual a x sobre v0 cosseno de θ. E eu vou substituir então esse tempo na minha equação 14. Com isso, então, eu vou ter agora uma equação sem a dependência temporal, pelo menos de forma direta, tá? Mas a relação entre o y e o x, ou seja, como que a altura do meu projétil vai mudar em relação ao deslocamento horizontal que ele está fazendo. Sendo assim, eu tenho que y é igual a v0 seno θ, vezes o tempo, substituo então por esse tempo aqui em vermelho que a gente calculou, menos meio de g, vezes o tempo aqui ao quadrado, de novo substituo por esse tempo aqui em vermelho, elevo ele ao quadrado, eu vou chegar nessa expressão que estamos verificando nesse momento. Eu ainda posso simplificar essa relação, veja que eu tenho seno de θ dividido por cosseno de θ, isso daqui é tangente de θ, eu tenho aqui V0 e tenho V0, ou seja, eu posso também cancelar, então vou ficar tangente de θ vezes x, menos meio de g, x sobre V0 cosseno θ, tudo isso ao quadrado. Se eu observar então essa equação 15 que eu encontrei ali no slide anterior, que é esta equação aqui, e comparar com esta relação aqui, que é uma função matemática bem conhecida, que é a equação de uma parábola, né? Y é igual a bx menos cx quadrado, tá? Se eu comparar cada um desses termos, né, eu tenho bx aqui, que seria o equivalente, então, b aqui a tangente de θ vezes x, e c aqui seria equivalente, então, todo esse termo aqui, né, meio de g, 1 sobre v0 cosseno θ ao quadrado, vezes o x quadrado aqui. Eu posso, então, afirmar que essa minha equação número 15 aqui, ela é nada mais ou nada menos do que a equação de uma parábola. Portanto, eu posso demonstrar aqui que o movimento do lançamento de um projétil é descrito por uma parábola. Então, lembra que eu comentei alguns slides atrás que aquela trajetória parecia um semicírculo. Na verdade, não é um semicírculo, ela é sim uma parábola. Tá? E aí, então, eu tenho como descrever também como característica do movimento de um lançamento de projétil que a sua trajetória vai ser sempre uma parábola. Sendo assim, então, eu posso usar a minha equação número 15 para encontrar aqui o alcance máximo, ou seja, aonde a minha partícula vai cair quando ela for lançada, né? Tendo então a distância máxima em relação à posição que ela foi lançada. Essa distância máxima, então, obviamente, vai ser dada aqui pela variável x. Então, eu vou começar a trabalhar ali. Assumindo, então, que essa trajetória é uma parábola, tá? Eu vou pegar, então, que essa parábola aqui, ela vai ter dois pontos, aonde, então, ela vai tocar o meu eixo x. Tá? Então, para x igual a 0 e em x máximo, vão ser os pontos que ela vai se tocar. Portanto, vai ser a situação onde vou ter y igual a 0. Então, seja na origem do meu movimento, ou seja, então, ali na aproximação, ou seja, no alcance máximo, eu vou ter sempre ali y igual a 0. Então, eu vou pegar a minha equação número 15 e igualar ela a 0 para encontrar justamente o valor de x, já que eu vou ter aqui no x mínimo y0, e no x máximo, o alcance máximo, y também 0, eu posso fazer, então, essa igualdade aí de y igual a 0 na minha equação número 15. E eu vou ficar, então, com a minha expressão dessa forma aqui. Obviamente, agora, se eu precisar encontrar aqui o valor de x, ou seja, a raiz dessa função quadrática aqui, utilizando a equação da forma que ela está aqui, ela vai ficar um pouquinho complicada. Então, eu vou lançar mão de alguns artifícios aqui para ver se eu consigo simplificar e fugir um pouco dessa equação do segundo grau, aqui que eu não quero resolver ela. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou pegar então o meu x, vou colocar ele em evidência. E aí então eu vou chegar na seguinte situação, tangente de θ, que era x,
eu coloquei ele para o lado de fora aqui. E todo esse outro termo aqui, que era multiplicado por x ao quadrado, eu vou ficar só com um x aqui. A hora que eu analiso essa expressão, a probabilidade dela ser zero só existe em duas condições, ou seja, a forma de eu encontrar a raiz dela vai acontecer somente em duas situações. Ou quando esse x que está aqui do lado de fora dos colchetes for igual a zero, isso daqui vai ser igual a zero, e isso daí é verdade, que é na hora do lançamento. Então, a hora que eu estou lançando ali o meu projétil, ele está na altura y igual a zero, portanto, x igual a zero é uma raiz, satisfaz essa condição. A segunda condição é que quando todo o termo que tiver aqui entre colchetes for igual a zero. Então eu vou igualar agora todo o termo em colchetes igual a zero. E agora sim eu vou isolar aqui o x. A gente vê então que fica bem mais fácil agora isolar o x aqui para encontrar a nossa segunda raiz. Continuando então aqui, eu tenho novamente repetida aqui a minha expressão, vou isolar o x, portanto eu vou passar tangente de θ subtraindo para o lado de lá, né? E eu vou passar 2ig dividindo e vou passar todo esse termo também aqui multiplicando para o lado de lá. Portanto, vou ficar com x, que é igual a tangente de θ vezes 2 vezes v0 cosseno θ ao quadrado dividido por g. Eu vou abrir aqui essa minha tangente em seno e cosseno, porque eu tenho cosseno ao quadrado aqui, ó. Então, eu vou ficar seno de θ, cosseno de θ, e aqui eu tenho meu cosseno ao quadrado, portanto, eu posso simplificar essas duas funções trigonométricas aqui. Vai ficar, obviamente, no denominador ali somente cosseno θ, e aí, então, eu posso utilizar a relação trigonométrica para poder simplificar ainda mais o que eu encontrei aqui na parte de cima. Vai ficar, então, 2 vezes seno θ cosseno θ, que é a mesma coisa, então, que é seno de 2θ. Então, seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ, que é o que eu tenho aqui, a hora que eu simplifiquei ali o cosseno ao quadrado. Sendo assim, eu vou substituir, então, todo esse termo por essa nova função aqui, que é mais simples. Obviamente, essa função ela vai sair daquelas relações trigonométricas que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Portanto, eu tenho ali que x vai ser v0 ao quadrado sobre g vezes seno de 2θ. Então, eu já consigo aí encontrar quanto que vai ser a equação para θ. Só que a hora que eu chego aqui nessa equação, diretamente, tá, ela não dá para mim o valor de x máximo. Para encontrar, então, o x máximo, eu vou ter que fazer o seguinte análise. Quando que isso daqui vai ser máximo? Se ele está multiplicado, então, por uma função seno, a função seno ela vai ter seus máximos aí quando o ângulo for igual a 90 graus. E aí, obviamente, vai ser seno de 90 que vale 1. Então, esse alcance ele só vai ser máximo quando o seno de 2θ for igual a 1. O que implica, então, que o ângulo desse seno tem que ser igual a 90 graus. Nesse caso, como eu tenho 2θ, portanto, 2θ tem que ser igual a 90 graus. Mas eu estou lançando o meu projétil, obviamente, de uma direção inicial θ. Portanto, θ é igual a 45 graus. Assim, então, eu concluo que o alcance ele vai ser máximo sempre que o θ for igual a 45 graus. Então, toda vez que eu lançar o meu projétil a 45 graus, é a condição que eu vou obter o alcance máximo possível para aquele meu projétil. Obviamente, se eu pegar aqui um ângulo menor que 45 graus, o alcance vai ser menor. E se eu aumentar também esse ângulo acima de 45 graus, o alcance também vai ser menor. Vamos então fazer alguma aplicação dessas relações que a gente trabalhou aqui um pouquinho mais agora do lançamento do projétil. Vamos pegar então um caso aqui clássico que foi até repercutido ali na televisão e vamos tentar demonstrar aqui como que isso daí pode ser aplicado utilizando o que a gente já estudou até o momento ali de lançamento de projétil. Vamos então assistir esse vídeo aí. Durante esses disparos.
De acordo com o boletim de ocorrência que ficou pronto durante a tarde, é uma pistola de calibre 9 milímetros e a gente consultou especialistas na área para entender exatamente qual o poder dessa arma, né? Como ela pode ser perigosa. E de acordo com os especialistas que a gente ouviu, essa é uma arma que ela pode ser letal, ela pode matar com um disparo feito a até 500 metros de distância, ou seja, não precisa estar exatamente bem perto da pessoa que foi atingida para que essa bala pudesse ser fatal. E como ela não depende de um carregamento demorado, é um carregamento rápido, ela pode acertar mais de uma pessoa no mesmo momento. E isso torna essa pistola de 9 milímetros uma arma considerada perigosa, uma das mais perigosas entre os vários modelos que existem. E vale ressaltar também que essa arma é a de uso mais comum entre colecionadores, atiradores, esportivos e também os caçadores. Agora à tarde nós conseguimos... Como a gente pode observar aqui, né, ele destaca, algumas coisas podem ser destacadas aí desse vídeo. Primeiro, né, o repórter fala ali que a arma, na hora que ela dispara, ela tem um alcance de 500 metros, tá? O qual a gente pode verificar com os conhecimentos que a gente teve até aqui esse momento, para ver se realmente ela atinge esse alcance ou não. Tá? E depois ainda teve um problema clássico aqui que ele falou, né? Que ele disse que, né, o projétil acerta mais de uma pessoa no mesmo momento, que é uma situação impossível, a não ser então que o projétil ali se separasse em dois em uma determinada posição ali, e ele atingisse então dois alvos simultaneamente, tá? O que obviamente não acontece. Então a gente já verifica aí logo de cara que tem uma notificação dessa reportagem aí, né, meio tendenciosa. Então vamos fazer uma análise ali para a gente tentar entender se isso daí é possível de ser verdadeiro ou não. Bem, primeiro, ele falou então que a arma utilizada ali era de 9 milímetros. O 9 milímetros então se refere ao calibre do projétil, ou seja, o diâmetro desse projétil com que ele é lançado. A gente tem um problema porque dentro de 9 milímetros a gente tem então uma família de projéteis, uma série de armas aí que comporta diferentes projéteis com o mesmo calibre, ou seja, com o mesmo diâmetro. Então a gente tem ali desde o ponto .38 SPL, que seria o famoso 3/8 ali, né? A gente tem o 357 Magnum, 38 SW, o ponto .380 CP, 38 Super, 9x19, 9mm Borchardt e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma série aqui de projéteis, né, que vão ter 9mm, vão ser de 9mm. Então tem diferentes calibres ali associados. Como na reportagem ele fala então que é um calibre bem popular, né, uma arma bem popular. Nesse caso, então, eu vou supor que ele está se referindo aqui ao 9x19mm, que é realmente ali um calibre bastante utilizado ali, tanto por forças policiais até mesmo aí por civis. Sendo assim, então, eu vou agora levar em consideração como sendo esse aqui o calibre utilizado. E aí, então, eu vou atrás de informações então a respeito desse calibre. Para isso, então, eu vou fazer, antes de mais nada, uma pequena análise ali de como que está ocorrendo esse movimento do lançamento do projétil, para determinar então os parâmetros que eu preciso saber para resolver ele. Então, primeiro, ele não dá muitos detalhes, né, com relação a ter um alcance de 500 metros, mas vamos supor então que a pessoa está atirando numa posição normal, onde ela tem então condições de fazer uma mira numa linha aproximadamente reta ali, né? Dessa forma, então, vou supor que a pessoa que está atirando também, ela tem uma altura aqui de 1,80 m. Na verdade, 1,80 m, né, do cano ali da minha arma até o solo. Sabendo, então, atribuindo então esse como um parâmetro inicial ali, né? 1,80 m é mais alto do que a altura média
de um brasileiro, né? Portanto, ela seria então aí mais do que o esperado aí para a situação que foi tratado ali na reportagem. Assim então que o projétil sai aqui da minha arma, ele começa então a exercer um movimento bidimensional. Vou ter um movimento ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Ao longo do eixo Y, esse movimento então aqui pode ser descrito como sendo uma queda livre, e ao longo do eixo X, como a gente já viu, ele pode ser descrito como um movimento com velocidade constante. Na verdade, para o caso aqui do lançamento do projeto de uma arma, essa velocidade aqui ela não vai ser constante, tá? Ela vai sofrer uma variação ao longo do tempo. Mas, para a finalidade aqui do nosso curso, vamos supor então que ela não sofre nenhuma desaceleração, que a velocidade ao longo do eixo X aqui ela vai ser constante ao longo de toda a minha trajetória. Consequentemente, ela vai descrever aqui minha parábola e vai ter então um alcance aqui desse projeto, qual é o alcance máximo que ela possa atingir ali o alvo, de acordo com o que é falado ali na reportagem. Bem, dessas condições então, algumas que foram suposições aqui e de outras que a gente sabe, como a velocidade VY aqui, inicialmente vai ser 0 e vai ser acelerada de acordo com a aceleração da gravidade. Eu não conheço quanto que vale a velocidade Vx, mas como a gente supôs ali que se tratava de uma arma 9mm, 9 por 19 milímetros, né, eu vou procurar então um fabricante de munições para saber as características então de uma munição 9 por 19. A velocidade, por exemplo, é o parâmetro que nos interessa. Então eu vou lá no site da CBC, que é uma fabricante aí de munições brasileiras. Vou procurar então ali pela munição que foi tratada na reportagem, né? Ela é essa daqui, munição 9mm Luger. Ela tem a mesma relação que a gente já definiu, que é 9 por 19, tá? O Luger aqui é só um nome diferente. Veja que aqui embaixo ele também se refere por 9 por 19mm, como a gente adotou lá. Portanto, se trata do mesmo projétil, tá? Aqui então a gente tem o perfil cortado aqui desse projétil. A gente tem então um estojo que tem um projétil. Então assim que a arma dispara, tá? Há então a queima aqui do propelente. A gente vai ver então que o que vai ser lançado é somente essa pontinha aqui, né? Que ela é muito pequenininha em relação ao tamanho do projétil. Rolando a página aqui para baixo, ele dá então aqui algumas características balísticas desse projétil. Então ele dá a velocidade e ele dá também a energia e o ponto de impacto e o tamanho do provete. O tamanho do provete seria o cano, o equivalente ao cano da arma ali, né? Nesse caso aqui, 10,2 centímetros. Bem, o que interessa então para a gente é a velocidade. A velocidade então que ele dá aqui, a boca, seria na boca do cano, ou seja, assim que ela sai ali do cano da minha arma. A velocidade então assim que ela sai do cano da minha arma é 338 metros por segundo. Mas aqui na própria tabelinha aqui do fabricante, ele já informa para a gente que essa velocidade aqui ela cai em função da distância. Ou seja, 50 metros depois, essa velocidade já vai ser 310 metros por segundo. 100 metros depois, ela vai ser 290 metros por segundo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a velocidade na horizontal, para o caso do projétil de uma arma, ela tem um movimento acelerado com aceleração negativa, ou seja, desaceleração. Essa velocidade ela vai reduzindo. Bem, a gente não vai chegar então a esses cálculos ali para definir a variação dessa velocidade. Vamos assumir então que é o caso simples, como a gente já vem estudando, que a velocidade vai ser constante ao longo de toda a trajetória até o meu projétil cair no solo ali. Outro fato curioso que ele dá aqui é justamente o ponto de impacto. O ponto de impacto então se refere aonde que o projétil vai atingir em determinadas distâncias. Então a 25 centímetros ali da minha arma, ele vai ter um ponto de impacto de 0, ou seja, ele não vai cair praticamente nada. O meu projeto vai ser considerado ali
movimento em linha reta. Já com 50 metros, a gente vê então que o projétil ele já cai um pouco, ele já vai estar 5 centímetros abaixo do ponto onde eu mirei a arma. E a 100 metros, eu vou verificar então que ele vai estar aqui a 37 centímetros abaixo do ponto aonde eu mirei a minha arma. Então, a gente tem ali, obviamente, a descrição de um movimento ali de uma parábola para esse caso. Sendo assim, então, a gente só vai levar em consideração aqui a velocidade do lançamento do projétil na boa, tá bom? E a partir daí o movimento na horizontal vai ser sempre constante. Como o movimento é bidimensional, o tempo que esse projeto vai ficar no ar vai depender, obviamente, do movimento de queda livre, ou seja, do movimento na vertical. Sendo assim, eu vou calcular o tempo que o projétil leva para atingir o solo verticalmente. Então eu tenho aqui que y é igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. A altura final, nesse caso aqui, é 0, porque ele vai estar no solo. A altura inicial é 1,80 m, que é a altura que ela está saindo ali do cano da minha arma. A velocidade inicial em y é 0, porque ele começa o movimento em queda livre ali nessa situação. E ao longo, então, do eixo y, eu tenho aceleração. Então ele começa a acelerar assim que ele sai ali da boca do cano, verticalmente, com a aceleração da gravidade, então menos meio de 9,8 t ao quadrado. Eu vou isolar então o t aqui nessa minha expressão, substituir os valores que a gente tem aqui. T então vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 1,80 m dividido por 9,8, o que vai ter um tempo de queda aí de 0,367 segundos. Então, durante esse tempo, meu projétil então ele vai estar no ar até ele tocar o solo. É com esse tempo então que eu posso ter também um movimento na horizontal. Então agora eu posso ir lá e calcular qual que vai ser a distância que o meu projétil vai alcançar ao longo então desse tempo aqui. Sendo assim, para o alcance agora em x, eu vou ter então que x é igual a x0 mais v vezes t. A posição inicial então é 0, a velocidade 338, que a gente tirou lá da tabelinha da CBC, o tempo que a gente calculou lá na vertical, que é 0,367, multiplico um pelo outro, eu vou ver então que esse alcance é de 124,05 metros, o que é bem longe dos 500 metros que é citado lá na reportagem. Bem, a gente vê então que tem um erro grosseiro ali nessa reportagem. Basicamente ali, o repórter ele não foi atrás aí da informação que era necessária para ele dar aquela informação ao seu público. Na verdade, ele disse que foi atrás de especialistas, né? Ele então cita ali que, segundo os especialistas, é que tem esse alcance de 500 metros. Aí eu fico me perguntando, né, que tipo de especialista que ele consultou, né? Bem, pode ser que seja esse cara aqui, né? O nosso amigo Mike Baguncinha. É o único especialista com conhecimento técnico suficiente para explicar para o nosso querido repórter, né, e obter um erro gigantesco, como ele tratou ali na informação. Tudo bem? Seguindo então aqui, vamos agora então para um outro problema. Um probleminha agora então um pouquinho mais acadêmico agora, né? Temos então a seguinte situação: duas mesas de 1 metro de altura estão apoiadas sobre um piso horizontal com uma figura baixa ilustra, separados por uma distância x igual a 1,5 metros. Duas pequenas esferas iniciam seu movimento simultaneamente do topo da mesa. A primeira, da mesa da esquerda, é lançada com velocidade constante v0, na direção horizontal, apontando contra a outra esfera, com módulo igual a 4 metros por segundo. A segunda, da mesa da direita, é solta em queda livre. Despreze o efeito do ar e considere que a altura do solo elas irão colidir. Então, se eu quero então encontrar qual é a altura que elas vão
colidir, eu tenho então dois movimentos acontecendo simultaneamente. Aqui do lado esquerdo eu tenho um lançamento de projétil e do lado direito eu tenho um movimento de queda livre. Então assim que eu lanço a minha esferinha aqui, nesse sentido, ela vai descrever então uma parábola caindo simultaneamente aqui com a minha bolinha da mesa da direita, até que um ponto aqui elas vão, obviamente, se colidirem ali. Eu quero saber justamente a que distância do solo ela vai estar a hora que elas colidem. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte raciocínio. A única relação que eu tenho para esses dois movimentos é o tempo, já que as duas bolinhas são lançadas simultaneamente, o tempo que vão transcorrer para as duas são idênticos. Sendo assim, eu vou escrever a equação horária para cada uma dessas esferas. Primeiro, para a esfera da esquerda, eu vou escrever então a equação horária para o movimento na horizontal, pois ele deu para a gente nesse movimento ali a velocidade somente. Então eu tenho aqui x, que é igual a x0, mais v0t. A posição inicial x0 vou considerar como sendo zero. Então x é igual a v0, x vezes t, o que implica então que o tempo é igual a x sobre v0. Então eu tenho ali a distância, que seria o alcance, né, que o meu projétil tem que ter, e a altura com que ele foi lançado. Então é possível ali determinar esse tempo. Vou chamar isso daqui de equação número 1. Para a minha esfera da direita, eu tenho simplesmente movimento de queda livre. Então, nesse caso, eu tenho que y é igual a y0, mais v0, y vezes t, menos meio de gt ao quadrado. Quando a esfera é abandonada, então, a altura inicial dela vale zero. Se ela vale zero, então, a expressão vai ficar y igual a y0, menos meio de gt ao quadrado. E agora, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar, então, a equação número 1, que é o tempo, na minha equação número 2, já que o tempo é o mesmo para as duas situações, vou ficar então com o seguinte, y é igual a y0 menos meio de g, x sobre v0x, tudo isso ao quadrado. Eu vou substituir então os parâmetros que foi fornecido para a gente aqui, tá? Então, y, que é a altura que elas vão colidir ali, eu vou encontrar aqui. y0 é a altura com que a esfera é abandonada, que é no caso de 1 metro, menos meio de 9,8, que é a aceleração da gravidade. X é o alcance, ou seja, a distância de separação entre as duas mesas, que é de 1,5 metro, dividido pela velocidade na horizontal, que é 4 metros por segundo ao quadrado, elevo tudo ao quadrado. Fazendo essas contas, eu vou encontrar aqui 0,31 metros. Portanto, as esferas vão colidir a 31 centímetros do solo. Então, quando elas estiverem a 31 centímetros do solo ali, eu tenho a colisão dessas duas esferas. Então veja que nesse caso aqui a gente está utilizando basicamente aqui a relação temporal, tanto em x quanto em y ali como parâmetro para a resolução desse problema. Mais um outro aqui de lançamento de projétil. Considere dois atletas A e B em um jogo de futebol americano. O atleta A lança a bola com velocidade de módulo V0 igual a 20 metros por segundo, em uma direção que forma um ângulo de 37 graus com a horizontal, conforme indica a figura. No instante do lançamento, T igual a 0, o atleta B está a 12 metros à frente de A e correndo em trajetória retilínea com velocidade constante de módulo VB. A bola vai ser apanhado pelo atleta B na mesma altura que foi arremessado, com a velocidade do atleta B. Então a situação que a gente tem ilustrada aqui nessa figura, o atleta A lança a bola aqui com uma velocidade inicial V0, a um ângulo de 37 graus, o atleta B então está correndo, sendo que ele já está a 12 metros do atleta A, e obviamente a trajetória aqui da minha bola vai ser uma parábola, e ele vai pegar, aqui meu atleta B vai pegar essa bola ali, correndo. Quero saber então a velocidade que ele tem que estar para ele estar no exato local que essa bola vai cair. Então a primeira coisa que eu preciso saber é aonde essa bola vai cair pelo lançamento aqui do meu atleta A. Para isso então, eu vou fazer o seguinte, para o atleta A,
ele lançou a bola com uma velocidade aqui na diagonal, um ângulo θ. Eu vou separar então essa velocidade Vx e Vy, são os componentes da velocidade. Vy para o atleta A vai ser o módulo de V vezes seno de θ, nesse caso 20 vezes seno de 37, que é igual a 12,03 metros por segundo. Então essa é a velocidade na horizontal e vai ser a velocidade constante na horizontal. Perdão, essa vai ser a velocidade na vertical, tá? E essa velocidade, então, aqui ela vai mudar em função do tempo. Já na horizontal, eu vou ter, então, Vx vezes A, que é o módulo de V vezes cosseno de θ. Então, 20 vezes cosseno de 37, que é igual a 15,97 metros por segundo. A velocidade na horizontal é uma velocidade constante, portanto, ela não vai ser alterada aqui ao longo de toda a trajetória. Sabendo disso, então, calculado já essas velocidades, vamos então agora encontrar quanto tempo a minha bola fica no ar. Se eu sei quanto tempo ela fica no ar, obviamente é possível daí determinar então qual que é o alcance dessa minha bola, né, quando ela estiver viajando ali na horizontal. Então, eu vou ter Vy igual a Vy do atleta A, velocidade inicial lançada, menos GT. A velocidade, então, que eu vou levar em consideração, vai ser na altura máxima, porque eu tenho metade da minha trajetória ali, eu sei, então, quanto que vai ser a velocidade na altura máxima, que ela vai valer 0. Eu calculo, então, esse tempo que ele gastou para chegar na altura máxima. Como eu sei que o movimento é simétrico, eu vou ter, então, condições de calcular o tempo total. Então, Vy aqui, nesse caso, ele vale 0. Vya, que é a velocidade de lançamento inicial, 12,03, menos a aceleração da gravidade, 9,8, vezes o tempo. Portanto, o tempo é 12,03 dividido por 9,3, que vai dar, então, 1,23 segundos. Então, esse é o tempo que ele leva para subir até a altura máxima. A partir desse tempo, então, ele começa novamente o movimento aí, caindo verticalmente. Portanto, então, como o movimento é simétrico, esse tempo vai ser simplesmente dobrado. Então, o tempo total vai ser 2 vezes 1,23, o que é igual, então, a 2,43 segundos. Portanto, esse é o tempo que a minha bola tem para viajar. Agora, então, sabendo que a velocidade na horizontal é constante, vou calcular, então, qual que vai ser a posição que essa bola vai estar justamente nesse tempo aqui de 2,46 segundos, que vai ser o alcance da minha bola. Logo, então, o alcance da bola vai ser XA, que é igual a x0, mais Vx0 do atleta A, né, que a gente já calculou, vezes o tempo. A posição inicial, então, é 0, que é a hora então, que a bola é lançada, mais 15,97 vezes 2,43, que é o tempo que a gente acabou de calcular. Então, ela vai cair a 39,29 metros do atleta A. Sendo assim, então, eu já sei qual que é o alcance dessa bola. Então, o meu atleta B, ele vai ter que estar nessa posição aqui para ele conseguir pegar a bola. Então, a velocidade do atleta B, ela deve ser descrita, então, da seguinte forma. A posição onde a bola vai cair, que é o alcance, né? Então, a distância da bola relativa ao atleta A, né? Que é essa daqui que a gente calculou. XB é a posição que o atleta inicialmente está, ou seja, a gente viu que o problema disse que o atleta já estava a 12 metros na frente do atleta A, menos a velocidade do atleta B vezes o tempo, que a gente também já calculou. Nesse caso, substituo aqui minhas variáveis, XA 39,29, XB é os 12 metros que o meu atleta B já se encontrava avançado, VB, que multiplica o tempo, que é 2,46. Aí, então, eu isolo aqui justamente o VB. Vou ter, então, aqui que VB é igual a 39,29 menos 12, dividido por 2,46, o que vai dar para a gente aqui uma velocidade de 11,1 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que o atleta B tem que desenvolver se ele quiser pegar a bola com esse lançamento. Vamos falar agora, então, de um outro tipo de movimento bidimensional,
que é agora o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme também é um movimento bidimensional com algumas características aí bem peculiares. Vamos considerar então uma partícula aqui que ela está se movimentando com uma trajetória circular, portanto ele vai descrever, obviamente, uma circunferência, né? Então, se eu tenho aqui uma partícula em determinada posição, eu vou ter então que esse movimento vai descrever aqui uma circunferência. Geralmente, movimentos circulares, eles acabam sendo movimentos que a gente chama de periódicos, ou seja, eles acabam se repetindo dentro de intervalos de tempos regulares, tá? Então, muitas vezes é bem comum a gente ter aqui movimentos circulares que eles são movimentos repetitivos. Não é o padrão, mas sim acontece com bastante frequência, então a gente também deve levar em consideração essa situação. Nesse caso aqui, né, a gente tem então o raio R, que é o raio dessa minha trajetória, né, circular, e ela vai ser coincidente também aqui, né, com o meu vetor R, que é o vetor deslocamento que eu tenho dessa trajetória. Esse vetor R aqui ele vai estar mudando constantemente, mas o módulo dele vai ser sempre igual ao raio da minha circunferência. Eu também observo aqui que ao longo dessa trajetória eu vou ter a minha velocidade aqui. A minha velocidade, como a gente já sabe, ela vai ser sempre tangente à trajetória, então ela sempre vai ser tangente a essa circunferência. E como o movimento então agora é um movimento circular, a minha velocidade então ela vai estar mudando a direção e o sentido dela constantemente para satisfazer a condição de estar tangente à trajetória. Consequentemente também implica que há existência então de uma aceleração para esse movimento aqui, tá? Sendo assim, eu posso descrever então esse movimento circular em função do meu vetor R, mas ficaria um pouquinho complicado. Faz mais sentido então eu fazer o estudo, né, não em função do vetor R, mas agora em função do deslocamento, ou seja, da variação da direção desse vetor R. Uma vez então que R, que a cada instante vai ter uma direção distinta, significa então que eu tenho uma variação de θ. Nesse caso, então, a gente pode escrever aqui a relação do deslocamento dessa minha partícula dentro desse movimento circular em função de θ. Sendo assim, então, decompondo ali o meu vetor R, eu vou ter então as seguintes componentes aqui relacionadas com o raio da minha trajetória e, obviamente, com a variação do ângulo θ. Então eu vou ter aqui x igual a r cosseno de θ e eu vou ter y igual a r seno de θ. Ele sai, obviamente, ali das relações trigonométricas que a gente já viu também ali na nossa primeira aula ali, de física. Bem, a gente tem então aqui, né, essas duas relações, que é a equação 16 e 17 aqui, para a posição da minha partícula ao longo então de cada ponto específico de acordo com a variação do meu ângulo θ aqui. A gente sabe então que a velocidade ali descrita é uma velocidade tangencial, o módulo dessa velocidade ali é constante, mas contudo a direção e o sentido vai estar mudando à medida que a partícula está se deslocando. Sendo assim, então, eu posso fazer a seguinte análise. Eu pego aqui um ponto P, que seria a posição inicial que a minha partícula está. Eu vou analisar somente um segmento de arco que essa partícula está variando. Então, ela sai do ponto P e vem até o ponto P'. Eu posso observar claramente aqui que o meu vetor velocidade ele está mudando, tá? Então, de V para V', embora ele tenha o mesmo módulo, mas a direção e sentido é diferente, portanto, é um outro vetor. E também eu posso observar aqui que durante essa transição aqui, ele sofreu uma variação angular aqui, tá? Ou seja, ele variou esse θ nesse sistema. Portanto, faz muito sentido eu fazer o estudo agora das minhas variáveis associadas aí com o meu movimento em função da variação angular. Dessa forma, então, eu posso analisar primeiramente como que vai ser a componente da minha vetor velocidade na direção x. E aí, então, eu
eu retorno lá que x é igual a r cosseno de θ, só que como θ ele está variando agora também, ele está sofrendo uma varredura da posição P até a posição P', obviamente esse θ, né, ele sofreu uma variação em função do tempo. Então implica para a gente que θ ali é na verdade uma função temporal. Então θ dependente do tempo ali. Por isso que eu coloquei aqui, né, em destaque aqui cosseno de θ, né, com subíndice aqui de t, lembrando então que nesse caso aqui θ depende do tempo. Tá? E por que isso daqui é importante? Porque se eu quero calcular a velocidade, a gente pode aplicar então a definição de velocidade que a gente já está acostumado, que é a derivada então do espaço em função do tempo. Nesse caso aqui em particular para x, dx dt, que vai ser então o nosso dx. E aí então eu vou ter o quê? Eu quero derivar x, então vai ser a derivada de r cosseno θ, que depende de tempo, em relação ao tempo. Dessa forma então, como eu tenho aqui r cosseno θ, né, e θ dependente do tempo, a hora que eu fazer essa derivada aqui, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia para efetuar essa derivada. Então eu vou fazer a derivada aqui do seno, né? Então vai ser menos r seno θ, θ ainda dependente do tempo, e obviamente eu vou fazer a derivada do argumento aqui do meu cosseno, que nesse caso aqui, como eu não sei como é o comportamento aí de θ, né? Eu vou deixar então como sendo a derivada de θ em função de t, né? Lembrando que θ é dependente de t. Então a equação número 18 aqui seria a equação para a velocidade no movimento circular, velocidade em x. Se eu fazer uma análise ali agora, né, eu posso descrever então que como a minha velocidade, como o meu θ está mudando em função do tempo, significa então que ele pode ser descrito como uma variação do espaço em função do tempo. Nesse caso, esse espaço seria o equivalente à variação do ângulo, então a variação angular em função do tempo. Isso então define para a gente uma taxa de variação, que nada mais, nada menos do que é a velocidade, nesse caso a velocidade angular. A gente chama então essa velocidade angular aqui de ômega. Então, ômega vai ser definido então como dθ dt. E aí, então, voltando lá na nossa equação número 18, substituindo aqui a equação 19, eu tenho então que Vx é igual a menos R ômega de seno de θ, sendo ômega a velocidade angular, a velocidade com que o ângulo está mudando em função do tempo. Então, por essa razão, então, que simplesmente optamos aí por trabalhar ali com a variação angular, não com a variação ali do vetor posição r, o que traria mais complicação para nós. A gente calculou, obviamente, somente a velocidade Vx. Eu tenho que calcular também a componente Vy. Nesse caso, eu vou utilizar o mesmo raciocínio que a gente teve anteriormente. Y é igual a r seno de θ, lembrando que θ é dependente do tempo, portanto, dy dt, que é a minha velocidade, vai ser a derivada de r seno θ dt. Eu, de novo, vou ter que aplicar a regra da cadeia. Derivo primeiro aqui o seno, que vai ser r cosseno θ, né? A derivada, então, do arco, derivada de θ em relação a t. A gente viu que θ, então, vale ômega, portanto, Vy vai ficar a r ômega cosseno de θ. Então, a equação 20 e a equação 21 são as equações que definem para a gente aqui as velocidades para o movimento circular. Eu posso, obviamente, sabendo as componentes então dessas velocidades em x e y, calcular o módulo da velocidade angular. Posso calcular o módulo da velocidade do movimento circular. Então, o módulo vai ser a raiz quadrada da componente Vx ao quadrado mais a componente Vy ao quadrado. Quando eu faço esses quadrados aqui, vejo que eu posso colocar r ômega em evidência, né? R quadrado ômega ao quadrado em evidência. Vai ficar então seno quadrado θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui a gente já demonstrou que isso daqui vale 1. Portanto, quando eu tiro a raiz quadrada, eu fico com o módulo da minha velocidade é igual a r vezes a velocidade angular. Portanto,
a velocidade tangencial é igual ao raio da minha circunferência, ou da minha trajetória, né, circular, vezes a velocidade angular. Obviamente, se a velocidade tangencial ali ela está mudando constantemente, mesmo que o módulo seja o mesmo, mas ela está mudando a direção e o sentido constantemente, implica então que tem envolvido uma aceleração. E a gente precisa então encontrar quanto que é esse vetor de aceleração ali para esse sistema. Eu posso de novo aplicar a definição de aceleração, que é a derivada do vetor velocidade em função do tempo. Sendo assim, uma vez que a gente já calculou ali o meu vetor velocidade, eu posso achar as componentes AX e a Y, obviamente, para a aceleração do movimento circular. Para x, então, eu vou ter que AX é dvx sobre dt. Eu substituo, então, a minha equação de Vx que a gente encontrou, então a derivada de menos R ômega seno θ. De novo, aqui eu vou ter a derivada de um produto, mais, né, a aplicação da regra da cadeia envolvida nesse sistema. Então, nesse caso aqui, eu vou ter permanecer R ômega, derivar então somente o seno de θ. Então, menos R ômega derivada de seno de θ em relação a t. Mas, agora então, eu faço a derivada de ômega e permaneço R seno θ. Então, menos R seno de θ, derivada de ômega dt. Eu tenho então aqui que θ é dependente do tempo, como a gente já demonstrou em outros casos. Sendo assim, então, só reproduzindo aqui de novo a nossa expressão para ficar claro, né? Quando eu faço então essa derivada aqui de seno de θ, ele vai ficar então cosseno de θ. Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, portanto dθ dt, obviamente porque θ depende do tempo. E do lado de cá eu permaneço ainda a mesma coisa, menos R seno θ d ômega dt. Então eu chego aqui trabalhando um pouquinho na minha expressão, nessa minha relação aqui, ó. Essa então seria a expressão para aceleração AX. Obviamente eu posso colocar aqui algumas coisas em evidência, mas eu vou fazer uma análise aqui ainda, né? Que é a derivada da velocidade angular em função do tempo. Bem, se eu analisar essa expressão agora, eu vou admitir então que a velocidade angular ela é constante ali, ou seja, implica que se a minha velocidade angular ela é constante, eu tenho então que a derivada de uma constante é igual a zero, portanto todo esse termo aqui da minha expressão ele também vai ser zero. O que sobra para a gente então que AX vai ser igual a menos R ômega ao quadrado cosseno de θ, pois a velocidade angular ela é constante. Então a equação 23 aqui dá para a gente a aceleração que eu tenho ao longo do meu eixo x. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a y. Né? Analogamente, então a y vai ficar fazendo todas as operações. Eu não vou repetir aqui no processo para a gente ganhar tempo lá, mas eu vou fazer a derivada lá aplicando a regra da cadeia. Vou ver então que também vai ficar em função do termo de ômega dt que vai ser zero, portanto a y vai ficar menos r ômega ao quadrado seno de θ. Então a equação 23 e 24 são as acelerações do eixo x e y, respectivamente. Conhecendo as componentes dessas acelerações, eu posso agora calcular o módulo da minha aceleração por movimento circular. Portanto, o módulo da aceleração vai ser a raiz quadrada da componente ax ao quadrado mais a componente ay ao quadrado. Fazendo esses quadrados aqui, eu vou ver que eu vou ficar aqui com r ao quadrado e ômega à quarta, que eu posso colocar em evidência. R2 ao quadrado, r ao quadrado, ômega ao quadrado. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Eu tiro a raiz quadrada então desse termo. Eu vou ter que a minha aceleração agora vai ser igual a r ômega ao quadrado. Então a equação número 25 aqui define para a gente a aceleração do meu sistema em função do raio da minha circunferência e também da sua velocidade angular. Bem, considerando então agora as equações 24 e 25, eu posso escrever então
como que vai ser o meu vetor aceleração. Então eu substituo ele aqui, coloco as direções I e J respectivamente. Como eu posso observar, eu consigo colocar em evidência aqui menos R ômega ao quadrado, e vai ficar cosseno θ na direção I, mais seno θ na direção J. Bem, nessa equação 26, se eu fazer uma pequena análise, eu vou ter o seguinte termo, ó, R que multiplica cosseno e seno. Se eu voltar logo no início, lá quando a gente começou a tratar lá das componentes AX e AY para o meu vetor R, tá? Eu vou ver então que o vetor R, que vai ser então a trajetória ali da minha circunferência, né? Vai ser então dado pelo raio da circunferência, cosseno θ mais seno θj. Portanto, eu posso escrever também a minha aceleração em função do meu vetor deslocamento. Nesse caso, a aceleração vai ser dada por menos R ômega ao quadrado. E aí, então, a gente pode observar aqui que a minha aceleração ela sempre vai estar dirigida aqui contrária ao meu vetor R. Como a gente viu logo no início, o meu vetor R, então, ele sempre é da origem até a borda ali da minha circunferência, e a minha aceleração, então, como ela vai ser aqui negativa, né, indica então que a minha aceleração está no sentido contrário ao vetor R. Portanto, a minha aceleração ela sempre vai estar apontando da borda da minha circunferência para o centro da minha circunferência. Por isso, então, a gente acaba chamando essa aceleração aqui de aceleração centrípeta. Tá? Então, vai ser centrípeta porque ela sempre está apontando para o centro da minha circunferência. Então, é importante aí a gente ter isso aí em mente para a gente saber que a aceleração ali sempre vai apontar para o centro do meu movimento ali. É comum também vocês encontrarem o termo ali, né, aceleração centrífuga. Eu não vou discutir aqui para não me alongar muito, mas se você entrar lá no perfil do Instagram, você vai verificar lá, né, esse perfil que eu vou passar para vocês aí na tela, tá? Vocês vão verificar então que tem um videozinho lá que explica justamente ali a diferença entre aceleração centrípeta e aceleração centrífuga. Então vale a pena lá vocês assistirem lá para entender um pouquinho melhor. Retornando então aqui, a gente viu lá que a minha velocidade tangencial é dada por ômega-r. Sendo assim, então, eu posso substituir ali o ômega que a gente encontrou na aceleração da equação 27. E aí, então, eu vou escrever então, a aceleração da seguinte forma. A aceleração, então, vai ser v² sobre r. Então, a velocidade tangencial ao quadrado sobre r, que é o raio da minha circunferência. Então, essa daqui, então, é uma outra forma ainda de eu poder escrever a aceleração centrípeta para o movimento circular. Bem, como a gente falou também logo no início lá, é bem comum termos movimentos circulares que eles são repetitivos, tá? Então, por exemplo, ali o movimento, né, de um objeto ali numa corda que eu estou girando ele, né? Obviamente ali essa pedra que está amarrada ali na ponta da corda, ela vai repetir, né, a posição ali diversas vezes, portanto, ela vai ter ali associado, né, a esse movimento ali uma repetição periódica. Essa repetição periódica, então, está associada com a velocidade angular. Então, a velocidade angular, como a gente viu, ela vai ser descrita, então, como seno dθ dt, ou seja, variação angular em função do tempo. No movimento circular, o máximo de variação angular permitida é 2π, em função então do tempo que ele gasta para dar uma volta completa, que é 2π. Portanto, eu posso descrever a velocidade angular como 2π sobre t, que é o tempo para dar uma volta completa. Esse tempo de uma volta completa é chamado também de período, tá? Obviamente, por se tratar de tempo, ele vai ter também a unidade em segundos. Então, eu consigo aí definir essa nova variável para a gente aí, que é o
o período, ou seja, o período é o tempo que ele gasta para dar uma volta completa na circunferência, ou seja, realizar uma variação angular de 2π. Bem, muitas vezes também é difícil a gente medir esse período ali, porque o movimento circular às vezes ocorre muito rapidamente. Sendo assim, então, ao invés de eu fazer a medida de um período, eu faço então a contagem de quantas vezes esse movimento se repete dentro de um intervalo de tempo, por exemplo, dentro de 1 segundo ou dentro de 1 minuto. Isso então define para a gente o que a gente chama de frequência, ou seja, quantas vezes o movimento se repete dentro de um tempo pré-definido, nesse caso 1 minuto ou 1 segundo. Se o movimento então for contado a quantidade de voltas aí em 1 segundo, esse período então ele é dado em hertz, ou seja, a unidade que eu tenho ali para esse período vai ser dado em hertz, que é Hz. Se o período for medido no intervalo de tempo de 1 minuto, tá? O período então é dado para a gente ali em rotações por minuto, utilizando ali então, portanto, RPM. A relação então entre tempo, o período e frequência é dado pelo seguinte: o período aqui é o inverso da frequência. Assim então eu consigo também saber qual que é o período, uma vez que eu possa contabilizar ali a frequência do meu movimento. Vamos pegar então alguns exemplos para que a gente possa entender um pouquinho melhor ali a aplicação do que foi estudado até então. Antes disso, então, a gente tem aqui que o período então é o tempo para completar uma oscilação, né, como a gente já falou, e a frequência então são quantas oscilações ocorrem dentro de um intervalo de 1 segundo. Se a gente trabalhar ali com RPM, tá? Obviamente, converter então ali o intervalo de 1 Hz para 1 RPM, eu vou ter que então fazer ali a divisão por 60 para a gente fazer essa conversão ali, ou multiplicar por 60 se for ao contrário de RPM para Hz. Então agora sim vamos lá para o nosso exercício aqui para compreender um pouquinho melhor. Uma criança gira uma pedra em um círculo horizontal a 1,9 metros acima do chão, por meio de uma corda de 1,4 metros de comprimento. A corda arrebenta e a pedra sai horizontalmente, caindo no chão a 11 metros de distância. Qual era a aceleração centrípeta enquanto estava em movimento circular? Bem, então esse tipo de problema aqui ele envolve então tanto o estudo do movimento circular quanto do lançamento de projétil. Então eu tenho aqui o garoto estava girando aqui a minha pedra, portanto movimento circular. A hora então que a corda arrebenta, a pedra então é lançada tangencialmente aqui e ela vai ser então ter a partir daí um movimento de lançamento de um projétil. As informações então que ele dá aqui para gente: o raio dessa trajetória aqui é 1,4 metros, tá? A distância, ou seja, o alcance do meu projétil nesse caso aqui é de 11 metros e a altura com que ele estava girando a pedra aqui era 1,9 metros acima do chão. Tá? Sendo assim, então, a gente vai partir do conceito da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, então, eu vou relacionar com a velocidade tangencial, porque a velocidade tangencial vai ser a velocidade com que a pedra é lançada na horizontal assim que a corda arrebenta. Tá? Então, é a velocidade inicial do meu projétil. Então, eu vou ter aqui que a minha aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre R. Como eu não conheço V, vou chamar isso daqui de equação número 1. E agora, então, eu vou fazer análise do movimento na horizontal. Na horizontal, então, o movimento é um movimento uniforme. Eu tenho, então, que x é igual a x0 mais vx vezes t, aonde x aqui é d, ou seja, a distância ali que a pedra cai, o alcance. x0 é a posição inicial ali do ponto que a corda arrebenta, mais v vezes t. Eu isolo então o tempo nessa minha equação. Vou ter então que o tempo t é igual a d sobre v. Vou chamar isso daqui de equação número 2. Esse tempo então é o mesmo tempo que eu também tenho ali para a queda livre. Sendo assim, então, eu vou analisar agora o movimento na vertical. Na vertical, o que eu tenho?
y igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. A altura final é zero, porque ele vai cair no chão. y0, que é a altura inicial, vai ser h, que é a altura então que o garoto estava girando a pedra acima da cabeça. A velocidade inicial, assim que ele arrebenta a corda ali, a velocidade na vertical é zero, portanto, então todo esse termo aqui é igual a zero, vai sobrar então menos meio de gt ao quadrado. Então eu vou isolar aqui h, que vai ser a altura conhecida do garoto ali. Então h é igual a meio de gt ao quadrado. Agora então eu vou chamar isso daqui de equação número 3 e vou fazer o seguinte, vou substituir a equação 2 na minha equação 3. h então é meio de g, que multiplica d sobre v, que é o tempo, tudo isso ao quadrado. E agora então eu isolo a velocidade ali nesse meu sistema. Eu vou ter então v quadrado é igual a g vezes d ao quadrado dividido por 2h. Agora então que eu tenho aqui a equação que define a velocidade, que é a equação número 4, eu posso voltar lá na minha equação número 1, que é a aceleração centrípeta, e calcular o valor dessa aceleração. Então eu vou substituir a equação número 4 na equação número 1. A aceleração centrípeta então vai ficar g vezes d ao quadrado dividido por 2 vezes r vezes h. Eu conheço então todas essas variáveis. D é o alcance, h é a altura que ele estava girando a pedra, r é o raio da minha circunferência. Substituo então todos esses valores aqui que foram fornecidos no meu problema, faço os cálculos, eu chego então que a minha aceleração centrípeta era de 223,12 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo aqui. Um satélite está em órbita circular em torno da Terra a uma altitude h igual a 200 km acima da superfície. Nessa altitude, a aceleração de queda livre é 9,20 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade orbital v do satélite? O raio da Terra é 6,37 vezes 10 a sexta metros. Bem, então ele dá uma série de informações aqui para nós, tá? A altura que o satélite está orbitando a Terra, dá também o raio da Terra, e ele informa aqui a aceleração da gravidade. Como a gente pode ver aqui, ó, essa aceleração da gravidade é menor do que a aceleração da gravidade usual que a gente está acostumado a trabalhar. Isso porque a aceleração da gravidade aqui ela vai diminuindo, né, toda vez então que eu vou aumentando a distância em relação à Terra, até que eu tenha aí uma aceleração da gravidade aí que ela seja bem pequenininha, quase zero. Ela nunca será zero, mas quase zero, né, quando ela estiver ali no espaço bem distante do planeta Terra. Tá? É o que a gente chama de microgravidade. Bem, descrito isso daí, então vamos voltar aqui para o nosso problema. Eu quero então calcular aqui, né, a velocidade orbital desse satélite para ele manter, obviamente, a órbita ali sem cair na Terra. E aí então eu vou fazer o seguinte, o movimento ali é um movimento circular em volta da Terra. Vou assumir que é um movimento circular perfeito. A aceleração envolvida é a aceleração da gravidade, que foi dado no problema, e o raio da circunferência ali, nesse caso, vai ser o raio da Terra mais a altura do satélite. Então, eu vou considerar ali desde o centro da Terra até a posição que o satélite está. Então, eu vou ter que fazer a soma então, desses dois raios ali. Então, eu vou partir então da seguinte relação para a aceleração centrípeta. A aceleração então é igual a v quadrado sobre r. V então é a velocidade tangencial, é aquilo que eu quero calcular. Essa aceleração centrípeta aqui é dada então pela aceleração da gravidade. Então eu vou substituir ela aqui por g. Vai ficar v quadrado sobre o raio da minha trajetória é o quê? É o raio da Terra mais h, que é a altura que o satélite se encontra em relação à superfície. Obviamente, então, eu vou chegar nessa seguinte relação aqui. Isolando a velocidade, vai ficar a raiz quadrada de g, que multiplica rt mais h. Eu conheço, então, todos os parâmetros que foi fornecido para mim no problema. Basta substituir. Então, substituo aqui, somo, multiplico, tiro a raiz quadrada e vou ter que a minha velocidade, né,
do meu satélite é 7.770 metros por segundo. Ou, convertendo isso daí em quilômetros por hora, vai ser uma velocidade de 27.972 quilômetros por hora. É uma velocidade muito alta para ele se manter em órbita ali ao redor do nosso planeta. Bem, pessoal, então aqui a gente encerra aqui essa nossa aula sobre movimento bidimensional. Eu espero aí que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor ali sobre esse tipo de movimento. A gente se encontra então numa próxima aula.